Minha gente, vamos trazer então as informações de Vasco 4, Botafogo 2 no estádio Newton Santos. O Vasco fez os seus gols, 2 de Verrete, Galdames e Lucas Piton, e 2 gols do Eduardo. Aliás, o gol de bicicleta do Eduardo foi uma pintura sensacional, o gol botafoguense. A renda foi de R$1.243.800, 23.171 torcedores pagantes, 25.673 torcedores presentes. E o técnico Ramon Dias, em 6 clássicos, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O placar de 4-2 contra o Flu e o Botafogo, os 2 jogos no Newton Santos, 1-0 no Botafogo, 0-0 com Fla e Flu, e perdeu uma para o Flamengo de 1-0. O Emiliano Dias respondeu a primeira pergunta da coletiva: por que o Vasco tem crescido tanto jogando os clássicos? E segundo ele, o clássico é a morte. Vamos assistir. Nada, siempre falamos lo mismo tanto con Ramón como el grupo, que el clásico es vida o muerte. El clásico a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tiene que luchar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos luchando y vamos a seguir luchando hasta el final. Boa noite, parabéns pela vitória, Emiliano. Diogo Costa, Rádio Web Total. Queria saber, pela segunda vez, né, um clássico, o Vasco vence por 4-2 aqui no Newton Santos. Está virando normalidade essa vitória? O Vasco jogando bem no Newton Santos, que não é de costume, né, no histórico do clube, né? No, normal no es. Enfrentamos a un gran time, a un gran rival. Fue muy difícil porque sabemos la cualidad que tiene Botafogo. No, normal no es. Son casualidades del juego. Mas a gente se prepara para jugar estos partidos como se tiene que jugar y gracias a Dios hoy la bola entró, no aconteció nada raro, entonces ficamos muy felices. Emiliano, boa noite, parabéns pela vitória. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Esse esquema com 3 zagueiros, você já tinha dito no jogo contra o Fluminense que o elenco está assimilando bem, a cada jogo que passa vocês conseguem uma evolução. E hoje o Vasco teve um problema que foram as suspensões, né, do João Vitor e do Medel, e mesmo assim vocês optaram por manter esse esquema. No começo ele teve uma dificuldade, mas depois da parada técnica o time encaixou, conseguiu um empate e aí deslanchou e virou e construiu esse placar de 4-2. O que você tem para falar sobre esse esquema? É um esquema que o Vasco vai trabalhar para manter ao longo da temporada ou é de momento por causa das opções que tem no elenco? O que você pode falar? Obrigada. Bueno, primero era normal que aconteça. Michael hacía mucho tiempo que no jugaba, mas el grupo está preparado. Es lo mejor que tiene el grupo, que todo el mundo se cree importante. Entonces el que entra está trabajado de esta manera y a veces no hace falta mudar el sistema, porque todo el mundo está trabajando de la misma forma y al grupo sentirse todo el mundo importante, el que entra va a hacer bien. Y nunca nos fechamos un sistema. Depende del momento, depende a veces hay más desfalque que en otros. El año pasado aconteció que teníamos 5 volantes menos. Acontece, el fútbol brasileño es muy longo, hay muchos juegos. Mas sí, mientras las cosas sigan aconteciendo bien, el Chimi se siente cómodo con el sistema y estamos contentos. Hasta que siga funcionando, vamos a ficar así. Boa noite, Emiliano. Tudo bem? Kiko Menezes, do Grupo Globo. O Botafogo começou muito bem a partida, muito ofensivo, pressionando bastante o Vasco. Em determinado momento, vocês conseguem reverter isso e tomam conta da partida, ampliando o placar e quase definindo aí esse clássico, né? Pela sua leitura, por que o Vasco conseguiu fazer essa transformação dentro do jogo? Nosotros siempre falamos que los primeros 15 minutos cuando você juega en sintético hasta que você empieza a conocer el gramado fica muy difícil. Lo mismo aconteció con Paranaense, lo mismo aconteció con Palmeiras. En estos tipos de gramados los primeros 15 minutos son muy difíciles. Después el Chime entendió cómo tiene que jugar, empezamos a hacer las trocas de cobertura muy bien y acho que no sufrimos. Sabíamos enfrente teníamos un Chimi muy bom
y no iba a ser fácil. Mas otra vez el grupo botó la cara y respondió que eso es lo que más deja orgulhoso a gente. Boa noite, Emiliano. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. A gente já tinha visto o Vasco, tanto contra o Flamengo, tanto contra o Fluminense, com uma boa performance dentro de campo. Foram 2 bolas cortadas em cima da linha contra o Flamengo e 2 gols anulados contra o Fluminense. O que você acha que a equipe fez de diferente hoje para sair com esse resultado, fazendo 4 gols? E de que maneira essa partida dá moral para a equipe para possivelmente, numa semifinal, encarar um outro clássico pela frente? Obrigado. A veces acontece que você tem las chances y la bola no entra y no quiere entrar y es fútbol, eso sabe. Yo siempre falo que lo más importante de que el grupo crea situación. Entonces cuando a gente crea situación uno fica bien. El grupo está anímicamente muy bien. La victoria siempre da confianza. Hacer 4 goles también da confianza, mas es un grupo muy fuerte, pasó por mucha dificultad. Entonces acho que la cabeza de este Chimi es muy fuerte, es uno de los más fuertes que a gente trabajó. Entonces eso trata de aprovechar y siempre hacer 4 goles muy bonito. Boa noite, Emiliano. Parabéns pela vitória. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Eu gostaria de saber de você a opinião sua, da comissão, como tem sido o desempenho de Galdames. Hoje marcou um gol e teve bons desempenhos na visão da torcida nas últimas partidas também. No, Pablo es un jugador de una jerarquía, un jugador de selección. Un jugador que viene de jugar en Europa y sabíamos de la cualidad que él tiene. No hallábamos que se iba a acostumbrar tan rápido al fútbol brasileño. Entonces eso fue una sorpresa muy grata. Y está ayudando a Chimi, entonces estamos muy contentos. Buenas noches, ¿cómo andás? Vincent de Lucarno Posé. Vos comparaste eso con River Boca, yo lo veo como River Boca, River Racing, River Independiente. ¿Cómo vos ves la diferencia entre los clásicos argentinos y aquí brasileños, principalmente en Río de Janeiro? No, los clásicos son clásicos en todos lados. Jugamos también Gilal al Nasser y los clásicos se viven diferentes. Son semanas que uno disfruta y cuando los resultados van bien lo disfruta o si no lo sufre. Clásico es clásico. Claramente en Argentina por ahí se vive de una manera diferente porque nosotros nacimos ahí, nos criamos en River y se juega de otra forma. Pero los clásicos acá son maravillosos de jugar y se disfrutan muchísimo. Son estresantes porque jugamos casi en 12 días 3 clásicos que la cabeza en un momento empieza a pesar, pero son más o menos similares. Boa tarde, Emiliano. Boa noite, Emiliano. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a evolução que o Davi vem apresentando. Hoje foi titular mais uma vez. Acho que, na minha opinião, fez uma boa partida. Queria que você falasse um pouquinho do crescimento desse jogador. David, no, está haciendo un óptimo trabajo, es parte del grupo. Estamos contentos con cuando el Chimi evoluciona entero, evoluciona todo el mundo. Pero estamos contentos porque a gente trae para que sea determinante, para que crezca. Y estamos contentos porque tanto él como todo el Chimi están creciendo mucho. Emiliano, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Diante do que aconteceu a partir do jogo contra o Fluminense, qual a sua opinião sobre o desempenho do árbitro hoje e como é que vocês trabalharam essa questão dentro do psicológico do jogador e o tema arbitragem para a preparação desse jogo especificamente? Desculpa, mas eu já o que tinha que falar do árbitro já falei. Não gosto de falar dessa forma, mas estava muito chateado e hoje o que tem que acontecer é que o árbitro não temos que falar do árbitro. Entonces hoy acho que pasó desapercibido y eso también para el fútbol brasileño es muy bueno. Entonces hizo un gran trabajo, felicitarlo porque hizo lo correcto. Oi, Emiliano. David Sharp, do Antenados na Jogada. Boa noite. Queria te perguntar por que você acha que saíram tantos gols no jogo de hoje? Porque Botafogo e Vasco costumam primeiro defender para depois atacar. Aí, se você concorda que primeiramente os times tiveram mais intensidade com bola para atacar do que para defender, e o Vasco melhorou essa intensidade para defender depois que conseguiu o segundo gol, depois que conseguiu a virada. Sí, falé eso, lo del gramado, los primeros 15 minutos muy difícil. Mas sí, hubo situaciones porque son dos chimis que quieren atacar, dos chimis que las transiciones rápidas de Botafogo creo que son las más difíciles del fútbol brasileño y hoy era tratar de no darle esos espacios para que no puedan tener esas transiciones rápidas.
Los primeros 15 minutos por ahí nos costó un poco, pero después Uchimi respondió, se acomodó y gracias a Edo no tuvimos tantas dificultades. Emiliano, boa noite. Jonathan Santos, canal BTV Esporte, parabéns pela vitória. Queria saber de você em relação ao Juan Esforza, se você acredita que ele vai estar apto para a partida contra o Volta Redonda. O Ramon elogiou muito ele na coletiva pós-jogo contra o Madureira. Também queria saber de você o que você acha do jogador. No, es un jugador joven, un jugador con mucha cualidad. Viene de jugar en un time grande de Argentina. Es un garoto con muchos jogos. Entonces, acho que nos va a ayudar y siempre entendiendo el momento cuando tienen que votar a él. Mas es un jugador de mucha cualidad y va a ayudar a Vasco este año. Então a entrevista do Emiliano Dias falando sobre várias situações, falando de grama sintética também, sobre a arbitragem, que ele não quis muito falar sobre, porque durante a semana o Vasco reclamou demais do clássico contra o Fluminense. Os jogos que faltam, sábado, dia 24, 5h30 da tarde, tem o jogo com Volta Redonda lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. E no dia 2 de março, 2 ou 3 de março, a federação ainda vai determinar essa última rodada, tem Vasco e Portuguesa no estádio de São Januário. São os jogos que faltam para o Vasco na Taça Guanabara para se classificar para o quadrangular. Então, ele tem ainda Volta Redonda e Portuguesa, os clássicos o Vasco já jogou. O doutor Euler Matos. David não dá, o Verratti passou o jogo inteiro saindo da área para pegar a bola, porque a bola não chegava. O segundo gol, como foi? Verratti na dele. Verdade, concordo que ele não pode ficar saindo da área. Aquela bola, quem deu aquela bola pro Piton fazer o gol, hein? O Galdamés, cara, que bola também, hein? Ele tá jogando muita bola, esse rapaz. A gente vai falar dele já. Ó, o Lucas Nascimento. O proc da 777 é lento demais, mas está dando resultado, admito. O Proc, o que ele quis dizer será com o Proc? Será que ele tá falando do Scout? Sei lá, enfim. Mas tá aos poucos tem jogadores bons e jovens. Mas, ó, Eri, vou te falar um negócio. Ó, por exemplo, eu vou colocar o time do Vasco, algumas opções, por exemplo. Hoje a gente tem no gol o Léo Jardim, no banco o Kehler, certo? Paulo Henrique, Pumita e o Rojas pode jogar tanto na zaga quanto na lateral direita. Estamos muito bem servidos na lateral direita, certo? Concorda comigo, né? Concordo muito. Vamos lá. Hoje jogou Maicon, o Léo Pelé, certo? Na zaga ali com o Rojas também na zaga, a gente pode colocar ele como opção de zaga. E não teve Medel, e temos no banco, né? O Medel, quem mais está na zaga tem o Pumita, o Vitor Luiz na lateral esquerda, o Léo Pelé, e temos o Rojas que pode jogar na zaga também, o Medel estava suspenso. Então, muito bem servido na zaga. Não sei o que vocês acham aí. Vamos falando no chat aqui. Fogos. Lateral. Na lateral esquerda, Piton. Pelo amor de Deus, estamos muito bem servidos com o Piton. Pode também jogar o Léo Pelé se precisar. E agora tem também o Vitor Luiz. Pode, Fogos. Perfeito. Agora, hoje jogou Zé Gabriel, Galdamés. Vou botar só de volante, né? Zé Gabriel e Galdamés. Aí tinha no banco de reservas Prachetes, certo? O Matheus Carvalho, que tá entrando muito bem. Tá chegando também o Esforza. Isso sem contar com as lesões, né? Vamos descartar as lesões, que era para ter Paulinho e Jair também. Estamos muito bem servidos de volante, na minha opinião. Você concorda, Eri? Concordo. Acho que por enquanto... Já vou ler vocês no chat aqui o que vocês estão achando do que eu tô falando. Aí a gente tem, aí que eu acho que começam alguns problemas aí que talvez precise de reforços, mas não tá mal o time, pelo menos o time titular, isso aí não tem o que falar. Aí tem o Payet, David e Verratti que jogaram hoje, mas no banco de reservas temos Rossi, Ryan, Serginho, Adson, certo? E, cara, aí que eu acho que eu vejo alguns problemas. Eric Marcos, também Eric Marcos estava no banco hoje de reservas, mas não é um jogador que tá pronto, acho que todo mundo concorda. Temos time titular? Temos, mas acho que falta ainda, de repente, colocar o Watson no lugar do David e mais um ponta. Acho que precisa de mais um ponta, pelo menos. E o jogador, o meio-campo armador aí para ajudar o Payet, de repente, já que o Paulinho saiu, ou depois substituí-lo, acho que não precisa de pressa. Por que, Eric, eu digo isso? Porque se você contrata um camisa 10 ou 8 com pressa,
a chance de fazer uma bobagem, contratar um jogador que não vai dar certo é muito grande. Então, acho que tem que ir aos poucos, ver alguns destaques, testando outros jogadores. Mas você acha o elenco do Vasco ruim, assim como todos falam? Muitos falam, muitos. Na imprensa, então, é impressionante. Acho bom para muito bom. Eu Bom, acho bom elenco. Bom. Isso aí que você falou, por exemplo, todos esses jogadores que você falou, eu não contrataria mais ninguém. Eu esperaria a próxima janela. Por quê? Porque você tem no banco de reserva Eric Marcos, que é um jogador, pode ter certeza, muito bom jogador, é novo. Ele é muito bom jogador, é novo. Tem gente que demora um pouco mais para atingir um número, um grau no time profissional. Mesmo tendo oportunidade, mas ele é um bom jogador. Você tem, com toda certeza absoluta que eu estou te falando, você tem... O João Vitor, eu não falei do João Vitor também, hein, Eri? O João Vitor. Titular absoluto. Então você tem no time do Vasco, você tem o Ryan. Vai falar o que do Ryan? O Ryan desaprendeu? Não, cara. Ele é novo. Tem que ter um reserva pro Verratti. Precisa. Aí o Ryan passa a não ser reserva do Verratti e ele passa a não jogar quase nunca. É isso? Não é isso. Ele tem que ser o reserva do Verratti, dependendo do jogo. Ele entra, por exemplo, no jogo de hoje, 4-2. No 4-2, se sai o Verratti, ele pode entrar. Poupa o Verratti, ele pode entrar. Mas eu acho que a posição dele não é essa, Eri. A posição dele não é o 9 de costas que faz pivô. Eu acho que esse é o problema até. Acho que é um dos problemas. Eu sei que eu tô falando que eu não tô passando pano para ele não, tá? Gui, eu acho que ele tem que jogar mais com o segundo. Gui, o que acontece? Até hoje, existem jogadores que você não sabe direito qual seria a posição. O Paê começou jogando lá na frente, pela esquerda. No segundo tempo, ele estava solto no meio, deu aula. Aí solto é foda. No meio, deu aula. O que acontece? Muito acima, muito acima. Eu sempre falo, quando você tem liberdade de ter liberdade, é porque você tem liberdade. O Ryan pode entrar no lugar do Verratti e não assumir o que o Verratti faz. Ele é mais um atacante para se movimentar. É movimentação na frente. É para deixar a defesa confusa. Você vê o menino David que estão criticando, ele começa pela ponta esquerda, ele vai para a ponta direita, ele sai da ponta direita, ele vai para o meio. Esse cara roda, esse cara corre, esse cara confunde. Ele confunde a defesa adversária. E os nossos jogadores sabem, o time sabe que a movimentação dele confunde lá do outro lado. Aí você deixa o Paê livre. Pô, o Paê é um jogador para estar livre? Não, claro que não. Mas por que o Paê está sempre livre? Porque tem um cara correndo na frente, não tendo posicionamento, porque a galera da frente, cara, é para movimentação. Você vê o Paulo Henrique parte para cima de um jeito que ele tem liberdade para ter liberdade. Você viu que ele foi comendo todo mundo e ele parou lá, não foi falta, deu uma trombada dentro da área, não foi falta, não foi pênalti, mas, cara, ele levou uns 4, porque ele tem liberdade. É isso que eu estou falando. O Ryan, quando entrar, seja no lugar de quem for, ele vai jogar na frente. Como está todo mundo se movimentando, ele vai ter que se movimentar também e não ter uma posição fixa. É simples. É que eu acho que é muito importante lembrar que ele tem 17 anos. Acho que assim, por exemplo, quer ver? Ryan, o João Vitor. Ryan é fraco. Ryan já teve muitas oportunidades, não soube aproveitar. Pessoal, então, como pode a gente falar isso de um menino que jogou pouco, começo do ano, que o Real Madrid sondou várias vezes? Não é assim que funciona o futebol. Não é o cara vai jogar pra caramba. Não é assim, cara. Tem que ter Mas calma o Alexandre que está falando, ele não está errado. Porque o Ryan teve oportunidade. Sim, assim como também o Eric Marcos teve oportunidade. Assim como o Adson teve oportunidade e aproveitou. Tanto que voltou. Tanto que é opção. É opção de banco. Quando você tem oportunidade, cara, você tem que aproveitar essa oportunidade. É claro que o Ryan não é ruim, mas ele já teve oportunidade. Assim como o Eric Marcos. Entre você colocar Eric Marcos, Ryan ou o Adson, eu coloco o Adson. Porque soube aproveitar mais a oportunidade, entendeu? Porque tem uma movimentação, deslocamento.
liberdade. O atleta tem que ter liberdade, assim como o ator, liberdade para botar um caco, não desrespeitar aquilo que o diretor, aquilo que o treinador pede para que você faça, venha fazer. Mas você tem que ter liberdade para você fazer. E aí, de repente, o Eric Marcos não teve essa liberdade, o Ryan não teve, não significa que eles sejam ruins. A próxima oportunidade, eles podem render de você falar assim, caramba, eles são fera mesmo, mas são. É aproveitar o momento. O momento eu não aproveitei, mas daqui a pouco eu vou aproveitar um outro momento. É assim o futebol. Não, concordo com você plenamente nisso aí. É o que eu tô falando, só que a gente não pode falar que ele é ruim, queimar o jogador, entendeu? Acho que tem que tomar cuidado com isso. Olha lá, não se pode. A Cinética Aulas Online não pode esquecer de falar do poder de reação do Vasco. Tomou um gol rápido no clássico e virou o jogo. Aí o João Vitor, que tinha mandado aquela hora falando do Ryan, no momento ele é fraco. Boa, é isso. Pois tem que desenvolver maturidade na posição. Aí o Ursan fala algo que é nosso membro do canal. Um abraço, Ursan. Tamo junto. Tá sempre aqui com a gente. Na verdade, o Ryan é meia que está sendo usado como atacante. É isso que eu falo. Ele pode ser usado. Ele, a posição dele. Ele pode. Eu sei que ele teve chance até de jogar na posição certa dele, tá? Ele foi mal. Só que a posição dele é segundo volante, ou de repente ele pode até jogar no lugar do Payet, como meio campista ali. Ele não é um atacante 9, Mas camisa ele 9. Ele não vai criar a metade do que o Payet cria. Não, outra característica, Eri, mas eu digo assim, a posição de costas ele não joga, entendeu? Acho que ele pode jogar melhor assim. Ele é um jogador mais finalizador. Ó, o Ricardo tá mandando, ser sincero. Vou repetir. Oi, pode falar, fala. Não é para jogar de costas. Ele é um atacante. Ele tem que ter uma movimentação. Nessa movimentação, muitas vezes, o David vai estar jogando de costas. Nessa movimentação, muitas vezes, o próprio Payet vai jogar de costas. Ah, mas o Payet é meio campo. Não, cara, é liberdade. O outro time, o adversário, não pode falar esse vai jogar disso, aquele vai jogar disso. É movimentação, pô. Também, eu concordo com você nisso. Eu digo assim, é que depende da orientação do técnico. Vai querer utilizá-lo como camisa 9, então ele vai obedecer. Principalmente dependendo da personalidade do cara. Só que o que eu tô falando eu acho que o Ryan ainda tem que evoluir. Ele não tem maturidade suficiente para ser um titular do Vasco da Gama. Então tem que começar a pensar e utilizar aos poucos para não queimar o jogador. Entendeu? Acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. O Eric Marcos teve muito mais chance e, apesar de ser jovem, tá um pouquinho mais velho que ele. Então já é uma outra situação, entendeu? Ó, o Ricardo tá mandando aqui, ó. Ser sincero, nosso elenco é mediano. Ricardo, eu acho que o elenco é mediano e o time bom. É isso que eu acho. É um elenco mediano para bom. Que se vier peças para frente, aí fica um elenco ótimo. E eu acho, mas eu concordo que não é um elenco monstruoso do Vasco. Tem opções pra caramba. Não é. É um bom elenco. O que você ia falar, Eric? Quer falar? Concordo. É um bom elenco. É um bom elenco. Mas fala um outro time, Eric, que tem poucos times que tem um camisa 10 tão diferenciado como o Payet, por exemplo. Fala um outro time aí que tem. Fabinho. Gui, olha só. A gente está falando do camisa 10. Léo Jardim é goleiro para jogar em qualquer lugar. Melhor do Brasil, do top 3 do Brasil. Medel é um jogador para jogar em qualquer lugar. Joga muito também. O Paulo Henrique é um lateral para jogar em qualquer lugar. O Puma é um bom reserva hoje, mas, caraca, ele é da seleção. Sabe? Aí você tem o Galdamés, titular da seleção chilena. Mas esse chegou agora. Aí você tem o Piton. O Piton é para jogar em qualquer time. Então você tem jogador. O Verratti é um tremendo de um centroavante. Você tem jogadores no Vasco que você fala assim, cara, são muito bons. Eu tenho certeza absoluta que se o Verratti tivesse ido para qualquer outro time, nós, vascaínos, íamos falar, por que não pegaram o Verratti? Tinha que pegar o Verratti. Se deixasse o Piton ir para qualquer clube, como é que não pega o Piton lateral? Estava na mão. Gente, nós somos torcedores. A gente vai sempre reclamar. Mas o time do Vasco não é regular. Na minha humilde opinião. É bom. É bom e com o tempo vai ser um bom, muito bom, competitivo. Porque nós estamos falando de separar um por um. Você vai falar assim, cara, muito bom. Bom, muito bom, bom, médio. Qual é o time que não tem um médio? Tem. Bom, extraordinário. Calma, gente.
Calma, não é uma jogada ou outra, uma partida ou outra que o cara começa a ganhar um título de incrível. Campeonato é longo, não é uma partida. E a próxima? Quero ver a próxima. Não é assim que a gente vê, a gente está vendo muito o time do Vasco. Mas quando a gente olha para o Campeonato Carioca e dá uma geral, você fala, engraçado, o Vasco não está tão ruim. Gente, vou refrescar a memória. Contra o Flamengo, taticamente, o Vasco se comportou de uma maneira, na minha humilde opinião, nota 9. Contra o Fluminense, o Vasco, depois eu vi o replay, eu vi o videotape. O que aconteceu contra o Fluminense, o Vasco, na minha opinião, 9. Contra o Botafogo hoje, ganhou 10. Espera aí. Nós estamos jogando contra o Flamengo completo, contra o Fluminense completo e contra o Botafogo. Ah, não estava completo. O Vasco também não. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós ganhamos o Botafogo de 4-2. O Vasco é razoável. Eu acho que a gente tem que começar a mudar, virar a chave e entender que nós temos hoje uma comissão técnica, um time, um diretor de futebol muito bom. Ninguém ali está para se jogar no precipício e falar, eu vim para o Vasco para acabar a carreira. Não. E nosso diretor, aí eu vou defender, o nosso diretor de futebol, Alexandre Matos, botou a cara para jogo. Muito rapidamente. Muito rapidamente ele botou a cara para jogo. Tipo, eu estou aqui e é assim. Eu estou sendo sincero. É desse jeito. Nós vamos ter um time competitivo para a primeira página do Campeonato Brasileiro. Eu, Eric Johnson, acredito, mas acredito muito. Não é porque eu sou vascaíno, não. É porque, repito, se colocar nota para cada jogador do Vasco, sinceramente, na boa mesmo de verdade, fogos. É porque não saiu os fogos agora. Vai sair. Vai sair. Fogos, fala. Eu não sei o que tem que fazer. Faz assim. Sei lá. Daqui a pouco aparece. Mas, enfim, eu acho isso. A minha opinião, minha humilde opinião. Não, eu concordo. Assim, Paulo César, obrigado pelo superchat, não falou nada. Mas, eu acho que sim, acho que não é ainda, não temos que pensar que é um time que vai brigar por título, sei que lá, mas é uma construção, né, pessoal? Acho que é uma construção. Eu já vejo algo a mais do que eu vi no ano passado, quando começou o Campeonato Brasileiro, quando estava no Carioca. Ah, mas no Carioca ganhou do Flamengo, todo mundo falava. Mas não tinha consistência. Não tinha consistência. Hoje já vemos um time com um pouco mais de consistência, né? Não é o time para brigar com o Flamengo, Palmeiras. Não é, pessoal. São poucos os que são, inclusive. Peraí. Jogou contra o Flamengo, jogou contra o Fluminense, jogou contra o Botafogo. A longo prazo, campeonato de pontos corridos, etc., vai ser um pouco mais difícil. Mas já é um time bom. Vai ser difícil para todo mundo, Gui. Nem todos os jogadores vão jogar todos os jogos. É complicado, futebol é complicado. Por isso que eu estou falando, nada do Botafogo é melhor do que o do Botafogo. Não é melhor do que o Botafogo. Hoje foi melhor. Hoje esteve melhor. O Vasco vai poder estar melhor em vários jogos. Em vários jogos. Eu não tenho dúvida disso. São jogadores experientes, talentosos e estão adquirindo coletividade e confiança um no outro. Isso é o futebol. Isso é o futebol. Isso aí. É isso aí, minha rapaz.